Lombalgias, que diagnóstico que é esse? Eu quero explicar para vocês no quadro onde eu debato esse tipo de diagnóstico, tudo que eu sei sobre o quadro. Como lombalgias é um tema enorme, eu vou dividir isso em 2 ou 3 vídeos para facilitar para vocês. Mas o vídeo 1, que é esse aqui, ele é essencial para você entender as possíveis causas do que você está tendo, para daí sim você definir como tratar, o que fazer, o que não fazer. E nós vamos quebrar uma série de paradigmas que vocês têm sobre esse diagnóstico e se de fato isso é mesmo um diagnóstico, tá bom? Então você quer saber sobre dores lombares, sobre lombalgias, quer ficar atualizado sobre isso? Esse aqui é o vídeo. Vamos comigo. O meu nome é Murilo José Tambosi, se você não me conhece, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também trabalho na parte ortomolecular e aqui no meu canal do YouTube toda semana eu posto um vídeo, algum conteúdo para ajudar você a tratar a real causa da sua dor, onde começou o problema, a dita causa primária e sempre baseado nos 4 pilares da saúde essencial, que é o nosso modelo, a nossa metodologia de trabalho, onde a gente consegue rastrear tudo que você tem de desequilíbrio, de dor e sofrimento e resolver isso de forma eficaz. É um método testado, validado, para poder resolver toda a dor e sofrimento que você tem. Se você quer saber mais sobre os 4 pilares, sempre o pessoal da edição deixa um cardzinho aqui em cima e você vai ouvir toda vez eu falando isso nos nossos vídeos, além de falar da causa primária, tá bom? Além desse informe básico diário, eu preciso pedir para vocês, eu acho que é meio chato, mas pedir a curtida no vídeo, porque ajuda a gente a crescer no canal e saber que esse vídeo ajuda as pessoas, que isso resolve o seu problema. Se você não gostou do conteúdo, não acha que te soma de alguma coisa, pode dar um negativo, não tem problema nenhum, ou pode sair do canal. Se você gosta disso, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com as pessoas. Com certeza você conhece alguém que teve dor lombar, ou você tem dor lombar, porque isso é uma coisa muito vasta. Agora, eu tenho certeza que o que você está de saco cheio é de ter dor lombar, ir no médico e ele te dar o diagnóstico de lombalgia e te colocar no código da CID. E aí vai fisioterapia, academia, pilates, fortalecimento, alongamento, massagem, ventosa, anti-inflamatório, vitamina, e para alguns funciona e para você não. Alguns uma coisa funciona para você não. Algumas coisas aliviam e para você não alivia. Ou alivia temporariamente e depois volta. Por que isso acontece, doutor? Porque você não se preocupou em saber de fato o que é que está acontecendo na sua saúde. Você recebeu um diagnóstico de dor lombar, que é o que define isso. Qual é a definição de lombalgia? Dor lombar. E não explica da onde começou. Então, na minha humilde opinião, lombalgia nem deveria ser considerado um diagnóstico. É menos do que dizer o óbvio que a pessoa já sabe, que ela tem dor local, ok? Agora, quando você tem dor lombar, isso indica várias possibilidades. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês, tá bom? Mas como eu falei, antes disso a gente precisa quebrar alguns paradigmas. A primeira dessa é isso. Lombalgia não é diagnóstico. É a mera constatação de um fato que o cliente já sabe, que é a dor lombar que ele tem, ok? Então isso não pode ser considerado um diagnóstico. Outra coisa, tudo se trata de forma igual? Os tratamentos, todos eles são meio protocolares. Se você for no médico, o tratamento é meio igual. Eu tenho dor lombar. Vai lá, faz uma ressonância, geralmente faz uma ressonância, faz uma radiografia, não vê grandes alterações, ou vê, e aí vai para a cirurgia, mas não vê na sua maioria, e isso é científico, tá? 87% das pessoas que têm alguma dor lombar não é cirúrgico. Então, provavelmente você foi lá, fez algum exame, constatou algumas pequenas alterações ou nenhuma alteração na sua coluna, na sua lombar ou na sua cervical. Aqui a gente não está pontuando só a lombar, mas vamos botando a cervical junto. E o tratamento é aquele. Então olha, você tem dor? Toma analgésico, toma um anti-inflamatório, faz uma massagem, vai lá fazer pilates. Pode ser que te alivie, mas não quer dizer que resolveu. Você tem que entender que a dor que esse corpo está produzindo na região lombar é sinal de um desequilíbrio. Ou, como algumas linhas mesmo dizem, é o sinal do próprio equilíbrio. Como assim, Murilo? Quando você tem dor, você evita uma série de movimentos, de funções, de ocupações que podem estar protegendo uma estrutura. Então a dor ela vem com um mecanismo de equilíbrio. Mas a verdade é que, independente se é equilíbrio ou desequilíbrio, o que você não quer é sofrer com dor. Concorda? Para você sair dessa dor, você precisa entender o que dispara ela, o que começa ela, da onde é que isso vem. E nesse vídeo eu vou te contar algumas possíveis causas, que são as mais triviais, as mais comuns, aquelas que mais podem estar fazendo você sofrer, tá bom?
Então, o primeiro paradigma é você entender, não se trata tudo igual. Por quê? Porque existem causas diferentes e para cada causa tem uma ferramenta diferente, tá bom? Então eu vou apresentar uma causa e vou dar uma ideia das ferramentas para vocês. Porque no vídeo 2 eu vou aprofundar um pouco mais a metodologia de tratamento para vocês entenderem como que isso é complexo de resolver. Eu vou tentar detalhar o tratamento de uma ou duas ou três possíveis causas de dor lombar citadas nesse vídeo. Ok? Prometo que eu vou fazer isso para vocês. Outro paradigma que eu preciso quebrar com vocês. Exercício é sempre bom? A nível das lombalgias, a nível da dor lombar, é sempre bom mesmo? Porque tem muita gente que tem dor lombar, faz exercício e piora. E tem muita gente que tem dor lombar, lombalgia, faz exercício, alivia e volta. E tem gente que faz, alivia e some. Por que isso acontece? Deixa eu explicar para você. Se a causa da sua dor ela é exclusivamente a lesão na sua lombar, muito provavelmente o exercício físico, se bem conduzido, não só vai aliviar, como pode resolver. Às custas, e aí faltou essa frase, às custas de compensações. Não ache que um exercício global, um exercício livre, como uma musculação, um pilates, ele vai ser preciso, minucioso em ajustar só aquele problema. Ele vai fazer todo um mecanismo na sua coluna, aqui chamando a coluna lombar, que vai resolver a dor, e vai resolver a biomecânica, e vai resolver a função, que é o que você quer. Normalmente, compensando em outras estruturas, pois é assim que o corpo faz. Quando você vem com um problema, por exemplo, de sinusite, esse corpo ele vai compensar em estruturas do crânio. Quando você vem com um trauma no tórax, ele vai compensar em estruturas da coluna. Quando você vem com uma cólica renal, ele vai compensar no diafragma e no quadrado lombar. É só um exemplo. Eu quero que você entenda que não é porque a dor sumiu, que a função melhorou, que você não tem mais nada. Você compensou. Então, nem sempre o exercício físico ele de fato resolve. Ele melhora em alguns casos, ele alivia em alguns casos, mas na maioria das vezes, quando executado única e exclusivamente o exercício, ele está compensando o problema em outro lugar. Quer dizer que amanhã depois pode dar um dano? Pode. Não é que vai. Pode. Por isso que os estudos são categóricos em orientar exercício físico. Já o Murilão aqui, ele orienta o seguinte: primeiro você acha a causa, depois você trata essa causa e os fatores que ela causou como adaptativos, devolve o movimento mais próximo do funcional e aí introduz exercício. Mas isso a gente vai discutir mais além quando eu vou falar do tratamento, tá bom? Então exercício nem sempre é bom para todo mundo. Tem exercícios que vão tensionar tecidos que vão gerar mais dor. Tem pessoas que têm dor lombar por causas que não são mecânicas, não são neurológicas, não são de via articular. Fazer o exercício só maqueia a real causa e não resolve. Pode até agravar no futuro. Então cuidado, não é a solução definitiva. Cuidado, essa receita de bolo não é regra. Mais um paradigma para quebrar. Doutor, eu tenho dor lombar. Eu alongo ou fortaleço? Pá! Mais uma coisa que virou quase protocolo. Eu vou no médico, ele dá um anti-inflamatório, eu devo fazer alongamento e fortalecimento. Vai lá, puxa a perninha aqui, alonga a lombar, alonga a lombar, faz umas pontes, fortalece, o personal te falou para fortalecer. Não é verdade. Depende da causa do seu problema, que é o que eu vou falar daqui um pouquinho, as possíveis causas. Se a sua causa ela é única e exclusivamente mecânica da sua coluna, por exemplo, por um excesso de movimento, que daqui a pouco eu vou citar mais a fundo, fortalecer vai ajudar. Se essa causa ela é neurológica, por uma compressão, alongar vai piorar horrores. E aí, como é que você faz? Você não sabe qual é a relação que você tem, você sabe qual é o seu problema, como é que você vai definir? Tá bom? E alongamento, ele é passivo ou ele é ativo? Tem mais esse fator, então cuidado. Você vai ver muito vídeo na internet com exercícios, com protocolos, com moldes, que nem sempre para todo mundo funciona, tá? Existem alguns que têm mais chances de te ajudar, tá? E outros têm menos. Eu passo para os meus pacientes, depois que eu trato eles, obviamente, um material, que é um e-book de coluna, para fortalecimento da coluna, para estabilização, mas eu já sei o fenômeno que eu tenho no meu cliente. Esse e-book está disponível para vocês por um valor simbólico de R$30, é só clicar no link aqui embaixo. Mas eu quero que antes de você sair afobado, clicando no link e comprando e-book, entenda, talvez não é o seu caso. E eu não quero que você compre um negócio que vai piorar a sua vida. Eu quero que você compre algo que te ajude, que te fortaleça. Tá, Murilo, não, acompanhei os vídeos, vi o conteúdo, entendi o que eu tenho e eu acho que e-book pode me ajudar. Beleza, adquire e faz exercício, provavelmente você vai melhorar. Mas talvez não seja o seu caso. Então acompanhe todo o material, tá bom?
Isso aqui é um tópico bem importante. Outra coisa importante, o uso de anti-inflamatórios. Pessoal, não quer dizer que você tem dor lombar, que toda dor lombar é sinal de inflamação. Sim, existem pacientes que não tem nada absolutamente na lombar, são super saudáveis, vão lá fazer um baita de um esforço, lesionam algumas musculaturas, algumas fibras musculares, alguns ligamentos e gera uma inflamação. Tem edema, tem calor, tem rubor na coluna, e de fato isso acontece. Tomar um anti-inflamatório ali, tá tudo certo. Pode ser natural ou pode ser farmacológico mesmo, tá tudo certo. Agora, usar isso como metodologia de tratamento não é, nunca foi, nunca vai ser. Usar corticóide, usar anti-infiltração, não é, gente. A inflamação aguda dura em torno de 48 a 72 horas. Se você colocar um gelo local, se você fizer repouso, o seu corpo cura aquela inflamação. Se essa dor ela está 3 meses ali, não tem inflamação, não é a inflamação um problema. Isso já foi comprovado. Ela não é o fator. Ela pode estar relacionada, mas não é o fator. Você vai tratar outras coisas, a inflamação vai continuar lá, ou o resíduo dela que seja, você não vai sentir dor nenhuma. Esquece isso. Não é toda dor que é inflamatória, que a gente chama de nociceptiva. Não é. Não é. E quando é fase aguda, é 2, 3 dias. Não é além disso. Se você está lá 3 meses, 6 meses com dor lombar, não usa anti-inflamatório, não usa analgésico. Não, mas me alivia. Alivia porque você está compensando, pô. Você não está resolvendo nada, você está compensando. Compensar não é curar, compensar é jogar a bola para frente para um dia você tomar a pancada e ver que está muito pior. Para que fazer isso com o seu corpo? Foca na causa, foca na raiz, começa no começo do vídeo. Eu sei que vocês estão ansiosos para ver exercícios e conceitos e técnicas para poder resolver sua dor. Mas se você não entende isso que eu estou falando hoje nesse vídeo, nem faz sentido ser para os outros vídeos. Você vai ficar perdendo tempo e viajando assim, bem no auge do conteúdo. Tá bom? Bem importante isso aqui. Então, anti-inflamatório não é uma coisa para você usar desordenado, independente se ele é natural ou se é farmacológico. E ele não é uma ferramenta de cura, ele é uma ferramenta de alívio e que pode ser muito mal usada. Porque se você vai lá, tem uma dor lombar, usa um analgésico, um relaxante muscular anti-inflamatório e a dor alivia, você pode voltar ao seu trabalho, às suas atividades e agravar a lesão que você tem na coluna. Se é que tem uma lesão, né? Mas agravar, piorando mais ainda o seu cenário. Não é assim que se trata, tá? Por favor, tá? Bom, aqui agora um conceito. Eu tive que colocar esses tópicos porque são tópicos que todo mundo pergunta. Eu recebo todo dia essas perguntas, ou no YouTube, no Instagram, ou no meu trabalho aqui. E é uma coisa que parece que ainda não ficou óbvia. Eu sei que não é óbvio para você que não é profissional, mas para outros profissionais deveria ser óbvio e não é. E isso me deixa até um certo tanto irritado em relação a isso, porque já deveria ter sido desmentido essas boas partes desses tópicos que eu falei. Bom, um conceito importantíssimo que eu preciso explicar para vocês. Independente da causa que você tenha na sua coluna, da origem dessa causa, a maioria delas vai desenvolver na coluna, vamos falar especificamente da lombar, um fenômeno ou de aumento da mobilidade ou diminuição da mobilidade. Então, ou você vai ter segmentos da sua lombar rígidos ou segmentos excessivamente móveis, com excesso de movimento. Varia do problema, varia da origem desse problema, né? Mas vamos supor, se você tem algo que tem excesso de movimento, o que você quer é estabilizar. Se você tem algo que tem falta de movimento, o que você quer é mobilizar, ok? É simples assim. Então, exercícios de mobilização, que não é alongamento, mobilização, são benéficos para a coluna. E exercícios de estabilização são benéficos para a coluna, independente se você não sabe exatamente o que você tem. Eu estou dizendo que é bom, não estou dizendo que resolve a sua dor. Não é a mesma coisa, tá? Então, esse e-book que eu falei agora há pouco, tá o link aqui embaixo, se vocês querem baixar, ele tem exercícios de mobilização e estabilização, que dependendo da origem do seu problema, resolve o seu quadro. Ou não, só alivia. E aí você precisa procurar as causas, tá bom? Vamos direto às causas, prometo esse é o último tópico do vídeo. Possíveis causas, aqui é o tempo, o time certo, se chegou até os 14 minutos desse vídeo, você vai entender tudo. Aqui é o ponto certo. Possíveis causas de dor lombar, baseado nos 4 pilares. Por que eu vou usar os 4 pilares? Porque eles fazem a triagem de várias causas, mas eu vou dar um exemplo comum para cada um. Um exemplo comum para cada um. Vamos com o primeiro pilar. Você pode ter dor na sua lombar, mais ou menos na altura da transição, deixa eu levantar um pouquinho, na altura da sua transição, que é aqui, não embaixo, na altura mais ou menos dos rins, por uma fadiga, um cansaço, uma disfunção de uma glândula chamada adrenal. A adrenal está
Aqui, ó, olha, bem na pontinha do meu dedo aqui no quadro. A adrenal é a glândula do estresse. Então, se o seu corpo está sob um estresse emocional muito grande, por um trauma que você teve na infância, um abuso que você teve, uma perda muito grande, ou você é depressivo. Só um exemplo, aqui eu não vou entrar profundo. Essa glândulazinha aqui que eu citei, ela é como se ela inchasse, para vocês entenderem, mas ela vai gerar toda uma alteração no limiar de sensibilidade dela, da inervação dela e nas relações musculares e faciais que ela tem, que são relações com toda essa região, da região lombar, do quadrado lombar, do diafragma, das costelas e das lombares altas, gerando dor lombar. Você conseguiu acompanhar? Se a causa ela é emocional, não adianta você fazer exercício, alongamento, fortalecimento, massagem, o raio com parto em cima da sua adrenal. Você vai machucar ela. Você precisa tratar a causa do seu problema emocional, tirar você do estado de luta, a gente chama de estado simpático-tônico, via desse sistema que está aqui, em outro momento eu explico para vocês, para que você pare com essa dor. Eu dei aqui um resumo da causa e um resumo do tratamento. A gente vai aprofundar isso no vídeo 2. Ok? Então não adianta exercício nenhum. Tratar emocional. Vamos para o segundo pilar. Vamos supor que você tem lá, por exemplo, Vamos considerar aqui uma coisa simples, talvez para facilitar para vocês. Vamos supor que você tem aquelas obturações, sabe aquelas obturações pretas na boca? Aquelas obturações de amálgama? Ali dentro tem chumbo e mercúrio, basicamente mais uma porrada de metal pesado junto. E isso intoxica seu corpo, gera um nível de toxicidade. Essas toxinas vão passar em vários tecidos do seu corpo, geralmente sobrecarregando o fígado, que é um grande filtro do nosso sangue. Esse fígado, meu amigo, minha amiga, ele vai gerar toda uma sintomatologia dolorosa nessas costelas aqui, nessa região, que é onde fica mais ou menos o fígado, na inervação dele lá em T8, e você vai ter dor na região torácica, uma dorsalgia, que é mais um diagnóstico inútil, né? Então, essa dor que você tem, ela é na coluna, ela é nas costelas. Mas a causa dela é um problema hepático. E esse fígado só ficou assim porque você tem obturações de amálgama em boca e alta toxicidade de chumbo e mercúrio. A gente poderia ficar mais uma hora falando só sobre isso e aprofundar no tratamento. Eu estou dando exemplos de causas para a dor lombar baseado nos 4 pilares que eu trato todo dia aqui no meu consultório. A pessoa não vem aqui para aliviar a dor, ela vem aqui para resolver a dor, baseado na raiz do problema. Ela querendo ou não querendo, ela vai sair daqui sem dor, mas baseado na causa primária, baseado no problema de fato, na raiz desse problema e tratando de forma honesta. Porque você trata emocional de um jeito, você não trata do mesmo jeito um problema no fígado. Não faz nem sentido, né? Vamos então agora para o terceiro pilar, o pilar energético. Aqui daria para explicar um monte de formas. Mas vamos imaginar que você é uma pessoa super saudável, você não tem dor nenhuma, mas quando você acorda com dor. Você dorme e acorda com dor. Aí você se movimenta um pouco, a dor alivia. Aí você dorme na praia, no seu apartamento na praia, ou na casa da sua sogra, e você acorda de boa. Mas quando você dorme em casa, você acorda com dor. O problema não é você, é o seu ambiente. Questões energéticas ambientais também geram um estado de luta no sistema, a gente chama de simpático-tonia, e podem gerar sintomatologia. Pela mesma relação com a adrenal que eu dei agora há pouco. Teria outros exemplos, mas eu quero dar uma explicação um pouco diferente para vocês. Talvez o problema não esteja em você, esteja no seu ambiente. E vamos para o quarto e último pilar para ficar mais prático para vocês. Pilar físico. Murilo, então eu tenho de fato uma hérnia de disco na coluna, eu fiz exame, eu fiz ressonância, eu tenho uma hérnia de disco. E o que causou a sua hérnia de disco? Porque a sua hérnia de disco pode ter sido causada, sim, por um trauma no trabalho. Por que não? Né? Mas ela também pode ter sido causada por uma inflamação no ouvido direito, que gerou um bloqueio no quadril esquerdo, uma rotação do sacro e uma inclinação para a direita, que levou a uma hérnia de disco. Para vocês que estão vendo o vídeo, isso não faz sentido nenhum. Mas anatomicamente, fisiologicamente, numa estratégia natural de um corpo eficaz em compensar e resolver os problemas, uma inflamação de ouvido, uma inflamação de garganta, uma inflamação de amígdala, que aconteceu com 5 anos de idade, pode sim e vai gerar, na maioria dos casos, disfunções em toda uma via que a gente chama de neurofasciogênica, gerando restrições no quadril, geralmente contralateral, e que vai fazer toda uma inclinação da sua coluna para um lado. Aonde ela inclinar, vai gerar uma extrusão e uma hérnia de disco. Você, até o momento desse vídeo, estava só vendo a hérnia de disco. E você não estava vendo a causa dela. Mas se eu não tratar isso aqui, vai voltar. Vai voltar uma hérnia, 2 hérnias, 3 hérnias, mais outra hérnia. Se você não entender como que as coisas começam, você não consegue resolver nada. Não consegue. Agora você quer saber como resolve esses problemas?
qual é o tratamento, qual é o passo a passo, você ficou interessado por estudar um pouco mais sobre a real causa do seu problema? No vídeo 2 eu vou apresentar isso para vocês. O vídeo de hoje era para explicar esses paradigmas iniciais e um pouquinho das possíveis causas. Eu selecionei 4. Um fator emocional, um fator químico de intoxicação, um fator de origem ambiental, que a gente pode aprofundar um monte, ambiental, e um fator físico ligado à hernia de disco, que é o que vocês conhecem como mais trivial. Mas esse fator físico eu poderia dar mais umas 10, 20 opções diferentes. Eu usei uma bem bizarra, bem diferente, que eu atendo todo dia, que toda semana eu tenho algum paciente com esse quadro, que tinha lá na infância um probleminha de ouvido e não sabe se está gerando dor lombar. E aí ele faz ali 2, 3 sessões, sai sem dor nenhuma e vida que segue, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com a família. No mais, até o vídeo 2. Um abraço!